Uma boa noite a todos, falando Ezequiel Mota. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho. Uma segunda-feira muito linda, um pôr do sol que estamos agora vendo, maravilhoso. Hoje nós vamos hoje analisar um tema dos mais importantes, se não o mais importante, eu diria até, que é a lei do amor, que o Cristo nos revelou quando aqui esteve encarnado, que dentre todas as leis e os profetas era a lei suprema, o maior de todos os mandamentos, a lei do amor. Portanto, o Cristo soergueu entre todas esta é a maior lei de todas. Então, nós temos que considerar que não tem tema mais importante do que esse. Porque o próprio Cristo elevou ao principal, ao maior de todos. Então, nós vamos, antes de dar início, fazer uma oração. Fechando os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoando nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então esse tema está contido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 8 a 10, que é a lei do amor, não é? Bem, mas antes de iniciar, segunda-feira, hoje é dia de assistência espiritual em nossa casa espírita. E embora ela esteja fisicamente fechada, a tarefa se realiza normalmente pelos mentores que atendem os nossos irmãos desencarnados que para lá acorrem para serem atendidos. Na dimensão espiritual, naquele ambiente, funciona um hospital onde os nossos irmãos desencarnados são atendidos. A nossa contribuição é doar vibrações, sentimentos de amor, cumprindo a lei do amor, que é essa que nós vamos agora tratar. Então vamos vibrar amor lá para a casa espírita, para os nossos irmãos coordenadores das tarefas, porque ela está se realizando. E como nós não podemos estar fisicamente presentes, vamos contribuir com o que podemos, que é com os nossos sentimentos amorosos. Em algum momento que houver possibilidade, em especial os nossos irmãos médiuns que participam da tarefa de hoje, pedir que se recolham em algum cantinho da casa, solicitando que não sejam incomodados, para que possam então fazer essa oferta de amor lá como energia para ser utilizada, como medicamento para ser utilizado no atendimento aos nossos irmãos. Ok, então a lei do amor ela é estudada no Evangelho segundo o Espiritismo e capítulo 11, itens 8 a 10. Então nós diríamos que Deus é amor. Consequentemente, toda a sua criação também é amor, né? Porque contém a sua essência do Criador, que é o puro amor. Deus é a inteligência suprema do universo, o Criador de todas as coisas. E como Ele é o puro amor, a essência de toda a sua criação também não poderia deixar de ser amor. Suas diretrizes, e a principal delas, a lei maior, que é a do amor, também está imbuída do amor, não é? Nós, como somos também centelhas de Deus, criados por Deus, que fomos todos nós,
também temos essa essência do Pai em nós, que na verdade somos nós. Então, cada um de nós contém essa essência divina que é o amor. Então, nós somos seres à semelhança de Deus? Sim, porque a nossa essência é de Deus, que é amor. Contudo, ela precisa se desenvolver, não é? E Deus nos concedeu toda a sua criação para que, vivendo nela, pudéssemos nos desenvolver, não é? E então, nós temos que, vivendo na criação de Deus, nós passamos a ter uma compreensão e discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Então, bom é aquilo que é o melhor, né? É aquilo que é o melhor. E mal é aquilo que também é o bem, não é? Então, bom é aquilo que é o bem, mal também é aquilo que é o bem. Mas com a diferença que bom é aquilo que é o bem para todos, o bem comum. E mal é aquilo, vamos dizer assim, que é o bem só para a própria pessoa. Então ela quer o bem, mas só para ela. Então é uma atitude egoísta. E o bom é quando a pessoa quer o bem, mas o bem comum, o bem para todos e não só para ela. Quando Deus, na obra da sua criação, na Bíblia, no livro Gênesis da Bíblia de Moisés, Deus, quando no primeiro dia criou a luz e disse, é bom, então isso é bom. Depois criou os céus e disse também que era bom. Depois criou as águas e aí disse também que era bom. Depois criou os seres que viviam sob as águas e disse que também era bom. Depois, na parte seca, também determinou a criação e criou todos os seres viventes na parte seca e também disse que era bom. No sexto dia criou o ser humano, né? E também disse que era bom. Então, quando Deus nos criou, Ele disse que era bom, não é? Bom, aí no sétimo dia, Deus estava um pouco cansado, né? E aí Ele foi descansar. Não trabalhou no sétimo dia. Então, é por isso que até hoje, entre os judeus, tem o Shabá, que é o sábado. E nesse dia, os judeus não trabalham. Então, nesse dia é um dia de descanso, né? Seguindo lá a Bíblia de Moisés. Então nós vemos que a obra de Deus, ela é toda baseada de cima para baixo. Então você tem a lei do amor, que é a diretriz maior, não é? E por que é uma lei? É uma lei porque ela é impositiva. Não tem como não observá-la. Porque senão não seria lei. Uma lei que não é obrigatória a observação, não é lei. A característica maior da lei é o cumprimento obrigatório dela. Portanto, a lei do amor é de cumprimento obrigatório. Então, todos nós que estamos submetidos a essa lei maior, que é a lei do amor, não podemos contrariá-la. Se nós a contrariarmos, estaremos negando. E aí, com isso, nós estamos indo no sentido oposto, que gera consequência. É como na nossa lei humana. Nós temos na lei humana a maior das leis, que é a Constituição Federal, né? Que nós chamamos de Carta Magna. Todas as demais leis devem observar a diretriz maior da Constituição, que é a Carta Magna. Nenhuma lei pode ser feita abaixo da Constituição sem observar as diretrizes da Constituição, senão ela é considerada inconstitucional.
e ela então é abandonada. A lei do amor segue o princípio semelhante. Cada um de nós deve pautar-se segundo a lei do amor. As demais leis divinas também se pautam pela lei do amor. Então nós temos a lei da justiça divina, que é pautada pela lei do amor. Qual que seria a diferença, por exemplo, da justiça humana em comparação com a justiça divina? A justiça humana visa a legislação punir o infrator. Aquele, portanto, que infringe, por exemplo, uma lei penal ou uma lei civil, uma lei administrativa, um decreto, são todas legislações. Visa o quê? Punir o infrator. A pessoa infringiu a lei, ela é punida. Então tem lá na lei penal, matar alguém, pena de 6 a 10 anos, homicídio simples. Depois tem os qualificados e etc. Quando fala isso, a legislação estabelece o quê? Que não pode matar. Né? Por que diz isso? Porque nós temos um princípio constitucional, que é o princípio do direito à vida. Então, esse é um princípio da Constituição. É um princípio constitucional do direito à vida. Se esse é um princípio, é uma diretriz, as leis abaixo devem observá-la. Então, quem tira a vida de outra pessoa, ferindo a diretriz do direito à vida, infringe a lei maior. Aí vem a lei penal para punir o infrator da lei. E diz que se matar alguém, tem uma pena de 6 a 10 anos, vai ficar preso. Tem países que a pena é muito maior. Tem países que, inclusive, a pessoa é executada, terminado o processo, que é rápido, é executada. Então, matou, morreu. A legislação brasileira é punida com a prisão, não é? Então, visa punir o infrator. Qual então seria a diferença, no caso da justiça divina? A diferença é que a justiça divina, seguindo o princípio, a diretriz da lei do amor, tem a componente da misericórdia. Mesmo aquele que infringe a lei divina recebe sempre o amor de Deus, a misericórdia. Não é? Porque há outras leis que trabalham em conjunto, que seguem também a lei do amor. Né? Tem a lei de causa e efeito, tem a lei de atração. Então, se aquele homicídio foi praticado e alguma pessoa foi morta, era porque aquela pessoa que foi morta precisava passar pela experiência de ser assassinada. Ela atraiu aquele assassinato para ela. Se não houvesse essa atração, jamais isso aconteceria. Porque ninguém consegue matar outra pessoa que não precisa passar pela experiência de ser assassinada. Então tem outras regras. Ora, então se a pessoa devia, de toda maneira, passar por essa experiência de ser assassinado, o criminoso, o assassino, não fez outra coisa que fazer cumprir essa regra que estabelecia que a pessoa deveria desencarnar de assassinato. Entretanto, isso é um escândalo, e ai daquele que praticar o escândalo, não é? E de consequência, Deus tem sempre, pelos seus filhos, um amor infinito. Não é? E ninguém é abandonado. Cada um de nós jamais ficará para trás, mesmo que erre muito, e nós já erramos bastante. Já de séculos para cá,
a melhoria tem sido excepcional. E ainda assim, considerando esse mundo que ainda é de expiações e provas, houve um avanço estupendo, muito grande. Mas vocês imaginam, se no mundo não houvesse mais violência, qual não seria o avanço do nosso mundo? E o nosso mundo está prestes a ingressar em um novo tempo, que é o tempo de regeneração, onde não imperará mais a violência, porque os espíritos violentos serão expurgados do planeta. O planeta não será constituído de espíritos perfeitos, não. Nós ainda vamos errar, porque nós não somos perfeitos. Contudo, nós não iremos mais pautar nossas ações, as nossas atitudes, com base na violência. Nós poderemos ter conflitos, mas vamos resolvê-los através do diálogo, através da legislação. Nós vamos cumprir as leis, nós vamos obedecer os regulamentos. E todos eles serão feitos por seres humanos muito melhores do que nós somos agora. Porque já são criaturas, já são seres mais amadurecidos, mais avançados, que já dentro deles germinou e muito o amor divino que cada um de nós tem dentro de si, pautando assim o seu agir conforme essa lei do amor. E a lei do amor estabelece o bem comum, o bem para todos, não é? Então, nós não vamos mais ficar jogando lixo pela janela do carro, latinha de bebida, saquinho de salgadinho jogando para fora. Nós não vamos mais fazer isso, porque nós vamos respeitar as leis. Porque a nós, seres humanos, que Deus criou no 6º dia, conforme o livro Gênesis de Moisés, ele justamente criou no 6º dia para que nós pudéssemos cuidar da sua criação. Então nós vamos nos preocupar e zelar por todo o meio ambiente, por todos os animais que vivem conosco no planeta, não é? Nós vamos zelar pelas águas, não ficar poluindo nem as águas, nem os mares. Nós não vamos ficar assassinando os animais, como nós vemos atitudes horríveis na matança das baleias, uma coisa horrorosa. Nós vamos, ao contrário disso, nós vamos respeitar os animais. E dentro de pouco tempo, nós vamos ver que nós vamos deixar esse hábito de nos alimentarmos dos nossos irmãos animais. Nós vamos ter a compreensão que eles também são nossos irmãos em evolução. E nós não vamos nos alimentar mais deles, porque não vai precisar. Os nossos corpos físicos não carecerão mais dessa necessidade. Não carecerão mais. Porque a composição do nosso corpo, que já está se modificando, em grande medida, para não dizer, por causa da encarnação de espíritos mais elevados, que vêm de outros orbes. Não, porque os seus corpos, eles são mais fluidos, se alimentam mais de alimentos líquidos, onde tem todas as componentes necessárias. É só nós verificarmos no mundo espiritual, quando lá nós nos encontrávamos e quando nós para lá retornávamos, eu pergunto para vocês, lá mata gado, mata vaca, mata boi para comer? Lá tem churrasco? No mundo espiritual tem churrasco, tem churrascaria?
Não tem, não, lá não tem churrascaria. Lá não tem. Se nós quisermos um churrasco lá, uma carne gorda para comer, nós vamos ter lá? Não, lá nós não vamos ter. Porque o nosso corpo lá não precisa disso. Ora, se lá não precisa, aqui também não precisa. Logo, o nosso corpo aqui vai ter uma outra componente e que não vai precisar mais também. E aí nós vamos poder conviver em perfeita harmonia e orientando na sua evolução os nossos irmãos animais. A Arielle que deve estar feliz com o que eu estou dizendo, não é, Arielle? Não é? Os veterinários, com certeza, têm esse pensamento. Porque nós devemos amar os nossos irmãos animais e não matar para nos alimentarmos deles. Entretanto, ainda é assim no mundo de expiações e provas e no mundo primitivo. Mas nós já estamos às bordas do mundo de regeneração. Mundo de regeneração onde não haverá mais a violência. E não haverá mais a violência, mas haverá o respeito ao semelhante. Respeitar uns aos outros, como Cristo nos orientou que nós fizéssemos. Amai-vos uns aos outros, para que sejam também amados. Porque todos nós temos esse germe sagrado. Isso aí, Arielle. Temos esse germe sagrado que é o amor de Deus dentro de nós. Porque toda a criação de Deus contém sua essência, que é o amor. E nós, como somos criações de Deus também, criados no sexto dia, não é? Nós também temos essa essência. E o amor manda que nós não prejudiquemos a ninguém. Muito pelo contrário. Que nós sejamos amigos. Compreendamos que somos todos irmãos, não é? Aprender a servir e não a exigir. Porque Deus é o maior servidor de todos. Porque Ele criou tudo que existe. Deus é tudo que existe. E Ele serve. Deus não pode nem piscar. Porque se Ele piscar, acaba tudo. Então Deus serve a sua obra, a sua criação. E nós, como também somos essência de Deus, nós também temos que servir. E não buscar ser servido, só ser servido, não. Nós temos é que servir. Porque tudo em a natureza é assim. Tudo em a natureza serve. Os que são mais fortes servem os mais fracos. Mas nos mundos primitivos e expiatórios e provacionais, como os espíritos não têm essa compreensão, os mais fortes se servem dos mais fracos e também dos animais. Mas essa não é a regra de Deus. Não é uma essência de Deus isso. E na medida em que nós vamos avançando e que nós vamos crescendo e nos iluminando, nós vamos tendo mais essa clareza e passando a servir aos que vêm atrás, a auxiliar os mais fracos, a estender a mão aos que estão caídos. Vocês vejam que em tudo é assim. Uma casa ela é construída aonde? Sobre uma rocha, sobre terreno firme, forte. É feita a fundação, que é a parte mais resistente, mais forte. E essa parte mais forte sustenta toda a casa. Então é sempre mais forte, sustentando os demais. Mas se nós formos construir a nossa casa, por exemplo, na areia que não é forte, o que é que vai acontecer? Ela vai cair. Então, em tudo e para tudo, para que haja um crescimento, um progresso e tenha resistência e permanência, é preciso que a base seja sólida, rígida, firme, constante, como Deus. Deus é permanente, é eterno, não acaba nunca, não é? Não tem começo e nem fim. Então, cada um de nós que já conseguimos dar alguns passos, nosso dever é auxiliar
aos nossos irmãos que ainda não têm essa compreensão. E nós, brasileiros, temos uma responsabilidade imensurável. Talvez muitos de nós não tenhamos compreensão desse nível de responsabilidade. Mas vocês vejam que o Cristo transplantou a árvore do seu evangelho para a pátria do cruzeiro, para a pátria da redenção. É aqui onde o Espiritismo se desenvolveu. Ele foi originário lá na França, Cidade Luz. Mas hoje, se nós formos em França, em Paris, qualquer outra cidade de França, o Espiritismo, vamos dizer assim, praticamente não existe. Não existe. Quando eu estive lá, não é? Eu, nos poucos contatos que fiz, não é? Uma meia dúzia. Eu fiz um apanhado lá na internet. Eu vi que havia lá em Paris, né, que é a capital, 11 centros espíritas, todos eles tendo como líderes brasileiros. Então vocês vejam, em toda Paris, 11 centros espíritas. Gente, em Poá, que é a cidade, nossa casa espírita, que é um negociquinho de nada. Se a gente for comparar Poá com Paris, não dá para comparar. Poá é minúscula, né? Sem querer menosprezar a cidade, que ela é muito iluminada. Entretanto, em Poá nós já temos 11 centros espíritas, só em Poá. E em toda Paris nós temos 11. E 11 incipiente. Eles têm um dia de evangelho por semana, onde é feita a leitura, os comentários, é só, gente. Não é? Na nossa casa espírita nós temos atividades todos os dias. Agora que está fechada por causa da quarentena, mas isso aí é provisório. Então por que é assim? Porque o Brasil é a pátria do evangelho. E é aqui onde o espiritismo floresceu. Vocês acham que isso é ocasional? Por que não floresceu no resto do planeta inteiro? O planeta é enorme. São quase 8 bilhões de habitantes no planeta. E só veio florescer aqui na pátria do evangelho. Por quê, gente? É porque aqui, é daqui que as luzes vão partir para todo o mundo. Nós haveremos de ter que dar a nossa cota de contribuição, seguindo a lei do amor. Porque a quem muito foi dado, a muito será exigido. E nós recebemos muito. Nós recebemos a doutrina espírita. Olha o quanto nós recebemos. Gente, se nós pegarmos esses 8 bilhões de pessoas, eu ouso dizer, sem medo de errar, a quase totalidade desconhece sobre as regras e leis divinas. A lei da reencarnação desconhece, nem sabe o que é isso. Vive a vida material pura e plena, onde tudo tem que ser feito aqui e agora. Não sabe. Não conhece a lei de causa e efeito. Não conhece a lei maior, que é a lei do amor. Não conhece, eles não sabem. Nós sabemos. Nós temos condições de melhor nos orientar na encarnação. Nós que somos espíritas sabemos que nós somos espíritos. E que nós não morremos, é só o corpo. E que então, por consequência, nós não praticamos suicídio, porque o suicídio não existe. Não tem como você se matar. Você pode matar o corpo, mas você se matar, não. Alguém pode nos assassinar? Não pode. O máximo que pode é assassinar o corpo nosso, físico, carnal. Mas nós não pode. A partir de quando nós somos criados por Deus, nós nos tornamos imortais e eternos. Então não tem como ninguém matar a gente. E também não tem como a gente tirar a nossa própria vida. Porque nós somos imortais e eternos. Não tem como. Portanto,
Nós não vamos pensar nunca nisso, em suicídio, mas por aí tem até lei que ampara a assistência ao suicídio, por incrível que pareça. A pessoa vai numa clínica, né? Se interna lá, paga um dinheirão, uma fortuna, é caríssimo. E passa lá um dia, uma semana, sendo tratado a pandeló, tudo o que quer faz, porque daí vai desencarnar mesmo, pode fazer à vontade, né? Os parentes despede, aí chega no dia, ele deita lá na cama do hospital, injetam nele um líquido, primeiro para ele não sentir dor nenhuma, ele adormece, e aí vem o veneno, e ele desencarna. E tem legislação nesses países que ampara a assistência ao suicídio. No Brasil é crime. A assistência ao suicídio no Brasil é crime. O suicídio não é, porque como é que você vai punir a pessoa que já morreu? Não dá. Mas quem deu assistência é punido. É punido. Então, nós brasileiros, sobretudo nós espíritas, que conhecemos as leis de Deus, as leis divinas, nos trazida pela doutrina espírita, nós temos condições infinitamente maiores de nos orientarmos na encarnação e de sairmos vitoriosos, observando, sobretudo, a lei do amor. Porque se a gente observar a lei do amor, nós não vamos errar. Não tem como você errar se você está seguindo a lei do amor. Porque é a lei maior. Porque o amor tem a essência do Criador. O Criador, nosso Pai, Deus, é o puro amor. Toda a sua criação é dotada da sua essência, que é amor também. Então, nós sabemos que nós também somos Deus. E temos a essência do Pai em nós. Sabedores disso, basta nos orientarmos conforme isso. E a nossa encarnação vai ser vitoriosa. Nós não somos perfeitos? Claro que não. Podemos derrapar aqui e acolá? Sim, podemos. Mas a gente vai procurar sempre acertar. Sendo assim, tendentes ao bem. E o que é o bem? É querer o bem para todos. O bem comum. Então, o que eu quero para mim, eu também tenho que querer para o meu irmão, para o meu semelhante. Tratar todos com educação e com respeito. Nas negociações, nos negócios que nós estivermos envolvidos, nunca enganar ninguém. Deu a palavra, cumpre a palavra. Ah, mas eu arrependi, mas está dada a palavra, agora tem que cumprir. Se comprometeu, vamos cumprir. Num negócio, jamais tente lesionar ao irmão. Nós já sabemos de tudo isso. Porque se nós lesionarmos, tem a lei de causa e efeito, a gente vai ter problemas. E como a gente já sabe, nós não vamos entrar nessa mais. Nós não podemos entrar mais nessa. Porque qual é a desculpa que a gente vai dar? Eu não sabia. Mas nós sabemos. Nós sabemos. E sabendo tanto, vai nos caber depois ensinar os outros. Nesta encarnação, fazendo o que nós pudermos. Mas na próxima, se estivermos por aqui, nos caberá orientar, porque uma grande parte dos nossos irmãos que vão continuar encarnando ainda vão ser irmãos, que embora não sejam maus, eles também vivem ali, né? Não são bons nem mal, mas não fazem o mal. Então, não são violentos tal, mas ainda não conhecem as leis, nós vamos precisar orientá-los. E os irmãos mais avançados do que nós, que já estão reencarnando, muitos estão reencarnados aqui no nosso planeta, né? O próprio Emmanuel, não é? Que está encarnado, esses vão ser os que vão nos direcionar. Né? A política mundial vão ter eles à frente. Não é? O que dizem que o Emmanuel vai ser da área da educação. Vocês imaginem o Emmanuel orientando a educação do Brasil? Ah, gente, a nossa educação vai ser outra muito diferente, não? Do que é hoje. Nós vamos estar nos últimos graus lá, degraus lá nas provas lá, não é? Do PISA, que a gente está lá na rabeira, nós vamos estar lá em cima. Já pensou o ministro da Educação, Emmanuel? Não é brincadeira, não.
E é isso que vai ser. E nós vamos também ter que dar a nossa cota de contribuição, porque nós já recebemos muito, nós já recebemos bastante. Deus nos colocou no caminho, a doutrina espírita, não é? E então, em cumprimento à lei do amor, nos caberá servir. Como Deus é o maior e serve a todos, nós também, seguindo essa lei maior, que é a lei do amor, seguindo a nossa essência divina, que é amor, nós também haveremos de servir, auxiliando os nossos irmãos, assim como também toda a obra da criação do Pai, incluindo os nossos irmãos animais, amando-nos uns aos outros, para que possamos também sermos amados, conforme orientou-nos o nosso Senhor maior Jesus Cristo. Meus irmãos, eram essas as considerações sobre esse tema. O tema, na verdade, seria infindável, mas nós temos um tempo limitado, é natural, mesmo porque também por esse meio que é da internet acaba ficando um pouco cansativo. Quando é presencial, aí a gente tem mais oportunidade, não é? Contudo, de toda maneira, eu acho que está razoável, o tempo já deu mesmo. Então, a gente vai agora fazer uma oração para nós finalizarmos. Vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Graças a Deus, que assim seja. Eu só queria pedir a vocês que, dentre os que estão assistindo agora ao vivo, que se alguém não tiver inscrito no canal do YouTube, eu vou pedir para que se inscreva. A gente pacou nos 113 inscritos, não estamos saindo do lugar. Tá ótimo, mas precisamos avançar. Então, alguém que tiver parente em casa, também vai lá, pega o celular e inscreve, depois explica. E vamos aumentar o número de inscritos. Porque o que acontece é quanto maior o número de inscritos, mais pessoas são alcançadas. Não é? E a divulgação da doutrina espírita é um fator que nos moveu, não é, a estarmos participando das palestras, porque a nós que somos espíritas temos que divulgá-la, porque a divulgação da doutrina espírita já é um bem em si. Então, quantas mais pessoas puderem se inteirar, ouvir e entender, essa já é a nossa cota de contribuição, né, com a divulgação da doutrina espírita. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, não esquecendo de fazer as suas vibrações lá para a Casa Espírita, no momento que der aí, principalmente os médios da tarefa de hoje, e amanhã e na quarta-feira vamos prestigiar os nossos amigos Sérgio e Fabiana nas palestras que eles farão amanhã e quarta. E não deixemos de prestigiar também os nossos grandes amigos, nossos queridos amigos, Vânia e João, que estarão conosco na palestra que proferirão na quinta-feira. E comigo estaremos juntos novamente na próxima sexta-feira. Até lá, se Deus quiser.